queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Peço licença para adentrar o lar de vocês e convido-os para adentrarem o meu lar, a fim de que possamos estudar as lições do nosso Mestre Jesus. Hoje, nesse dia tão importante para a nossa nacionalidade, no início do mês de setembro, mês sincrônico de tantos acontecimentos para o nosso país, quero saudar a todos os amigos e irmãos, encarnados e desencarnados, que têm labutado tanto em benefício da pátria brasileira, que é tão jovem ainda, que tem tão poucos anos de existência. Quero saudar meus amigos lá da Austrália, a nossa querida Glória Colaroy, os nossos amigos lá dos Estados Unidos, a Fábia Benfatti Taylor, a Renata Yamamoto. Quero saudar também o Rodrigo Reis, meu primo querido, que está lá no Congo com a esposa e a filhinha. A todos os amigos de Portugal, nos quais eu represento a nossa querida Julieta Marques, tão querida, os da Espanha, a Dilsa Williams de Londres, a todos os amigos brasileiros que estão conosco nesse momento. Eu quero recordar que hoje estive conversando muito rapidamente com o Zeca Grava, lá da Rádio Trentini, de Blumenau, no momento que ele estava levando ao ar o programa Aldeia da Felicidade. Aliás, felicidade é o que todos nós buscamos na face da Terra e que é tão difícil da gente conseguir, embora esse planetinha eu considero que é um paraíso realmente rodando no espaço sideral. Acredito que hoje nós estaremos só no Facebook e não no YouTube. E peço desculpas a vocês por isso e espero que a gente não saia do ar. Não tenho como saber se saímos do ar ou não. Infelizmente, não tenho como saber isto. Então, me faz lembrar hoje que o mês de setembro é um mês amarelo para a luta contra o suicídio. Então, é algo que atinge a humanidade como um todo. E nós sempre concluímos que a pessoa que se suicida está em grande desespero ou envolvimento negativo, no qual ela não vê solução para os seus problemas. Isso me faz recordar dos anos que eu frequentei a Casa do Caminho com nossa querida Regina de Barros Moura, e numa das sessões de quinta-feira de desobsessão, eu assisti um evento, um fato que me marcou profundamente. Havíamos terminado a sessão e eu já estava pronta para tomar meu carro e voltar para casa, preocupada porque o esposo ficava sempre muito apreensivo comigo rodando sozinha de carro à noite. E nisto um senhor adentrou o ambiente porque a porta estava aberta e solicitou que alguém, por favor, pudesse colocar uma carta para ele no correio, porque ele estava sem dinheiro para comprar os selos. Imediatamente o nosso querido irmão Agenor Pegado, do qual nós temos tão gratas e imensas recordações da sua bondade e do apoio que ele nos deu nas sessões litero-musicais com os artistas fantásticos do Teatro Municipal, se apresentando enquanto a gente fazia a pintura mediúnica, o Agenor percebeu a necessidade daquele companheiro humilde que nos buscava à tarde da noite e pediu para que ele esperasse um pouco e solicitou que nós fizéssemos uma corrente para dar-lhe um passe. No momento que um dos senhores foi dar-lhe um passe, um senhor descendente de italiano, de uma grande
de um grande magnetismo de cura, assim que ele ergueu as mãos para dar o passe naquele companheiro, ele levou as mãos ao próprio estômago, sentindo como se alguém tivesse lhe dado um soco no estômago, porque as entidades que estavam com o rapaz queriam o mal do mesmo. E nesse momento, o Agenor insistiu, e então o companheiro voltou a se concentrar, erguendo os braços a fim de transmitir o passe. E no momento que ele voltou as mãos para esse companheiro, o rapaz deu um salto tão grande que deu com a cabeça quase no teto da recepção do centro e caiu de costas no chão. Nesse momento, o Agenor me pediu que eu me retirasse, porque sabia da preocupação que tinham em casa com a minha ausência. Então eu pedi licença e me retirei. Sei que a assistência espiritual continuou. E soube depois, embora o Agenor nunca me houvesse contado, e sim os amigos espirituais, que naquela noite o nosso querido irmão Agenor levou aquele companheiro para a sua própria residência, albergando, tratando, conseguindo que ele se equilibrasse e arrumando-lhe uma colocação para que ele pudesse trabalhar. O que acontecia naquele momento é que o nosso amigo havia decidido por o fim na própria vida e estava enviando uma carta pelo correio à sua mãe, pedindo desculpas porque não via saída para ele em São Paulo. Era um amigo do Nordeste e como nós tínhamos o centro perto da estação Santa Cruz do metrô, após entregar a carta para que nós a encaminhássemos, ele pretendia se dirigir à estação do metrô e dar cabo da própria vida. Agenor, percebendo-lhe a intenção, o recebeu na própria casa sem mesmo conhecê-lo. Isto até hoje me emociona profundamente, pelo gesto daquele companheiro. Todas as vezes que eu escuto Sonata ao Luar, me lembro do Agenor participando das sessões litero-musicais tocando a melodia de Beethoven ao piano. Agenor é um companheiro muito querido que já está no plano espiritual, como Dona Regina, como tantos outros. Aprendemos muito com esses companheiros nas lides da caridade através da desobsessão, na divulgação doutrinária, na mediunidade, seja da incorporação, da psicografia, da pintura mediúnica. Onde quer que ele esteja e onde quer que estejam os nossos companheiros, que Jesus os abençoe por tanta bondade que espalharam ao longo do seu caminho. Isso me recorda um trecho da vida de Chico Xavier, que certa vez os jovens do Distrito Federal e mesmo de Belo Horizonte o procuraram no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, ávidos por conversar com ele, e uma das jovens que se fez porta-voz do grupo perguntou o que os jovens deveriam fazer a benefício da divulgação doutrinária, qual seria a tarefa dos jovens. E Chico, observando o entusiasmo daquela juventude, mas também a imaturidade, o desconhecimento do peso da responsabilidade que o conhecimento traz e da posição que muitas vezes é exigida àqueles que têm um mínimo de conhecimento e visão espiritual, ele disse que o mundo oferece
aos trabalhadores da Boa Nova 2 cruzes, uma de ouro e outra de palha. A de ouro é aquela que todos desejam. Eles querem brilhar na tribuna, querem brilhar através da sua divulgação, querem aparecer nos meios de divulgação e comunicação, seja de massa ou de grupos, querem que sua tarefa seja aplaudida, aceita e elogiada mesmo. Mas aqueles que abraçam as tarefas mais humildes dentro do centro espírita, através da renúncia, através do desprendimento, através de um dia a dia devotado ao Evangelho de Jesus, seja dentro do centro, seja fora dele, seja nas lides humanas, dentro da sua profissão, do seu dia a dia, esses abraçam a cruz de palha. E então são vítimas de ataques, de injúrias, de incompreensões, de julgamentos apressados, de ataques de todo tipo. Então, nós ficamos muito preocupados com isto, porque os seres humanos não percebem a diferença de se trabalhar para Jesus e querer aparecer através do Cristo. Muitos quiseram aparecer através do Cristo. O nosso próprio Tiradentes, julgando servi-lo, impôs a lei do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, regimentando para si um caudal imenso de crimes que lhe custaram muito caro e que ainda lhe doem profundamente no espírito imortal. Então vejamos, nós precisamos saber como nos posicionar. E somos chamados a nos posicionar em todos os momentos. E os nossos amigos espirituais sempre estão a postos. Me recordo que quando perguntaram a Chico no Pinga Fogo como ele via o governo na época em que ele estava sendo questionado, no ano de 1971, ainda durante o que se chama do governo militar, ele disse que Emmanuel respondia que naquele momento os nossos governantes provavelmente estavam nos livrando de coisas piores. E quando ontem, no 7 de setembro, eu pedi a Castro Alves que se manifestasse sobre os eventos que atingem o mundo, ele me disse um poema que eu peço licença para ler para vocês, com todo o amor com o qual ele nos passou e que nós já tivemos o cuidado de colocar entre as mensagens do livro Mensagens 2, que estamos digitando para ser colocado no Amazon. O poema é de Castro Alves e chama Diante do Crime. Com um batel de luz atravesso o espaço. Não posso suster o braço criminoso, mas desvio o golpe por um outro braço de um soldado fiel tirado em meio ao povo. Corrida contra o tempo, estanco pressuroso do companheiro ferido, sangue que se esvai. Ele sabia o perigo que corria do criminoso que não respeita a pátria e o valor de um pai. Médicos daqui e daí trabalham rapidamente. Uma vida apenas? Não. É toda uma esperança. O soldado da espada ontem usava a lança,
hoje combate a sordidão que mente. Jesus, este Brasil a quem servimos tanto, pela liberdade e contra a escravidão, também eu carpi 2 vezes em exílio e sangue, como Tomás e Castro Alves pela libertação. Que a mentira torpe caia ensandecida pela própria violência e mentira deposta, e que o Brasil sobreviva na sanha destemida dos que têm por ele a vida em prova posta. Deus nos preserve o Brasil da marxista filosofia que procura dominar o mundo nestes tempos. Sigamos destemidos na escolha a cada dia de quem tem no amor sua força e seu sustento. Vamos fazer a prece para começar o nosso culto, a nossa live número 52. Com muita alegria, chegamos ao lar de vocês, levando um naquinho de esperança por um mundo melhor. Senhor, na sordidez do mal que alcançou tua vida e que nos feriu em tantas eras vividas, nos tempos imemoriais que parecem perdidos, mas que estão gravados na aura planetária. Sustenta-nos, Senhor, na labuta diária, contra o mal e pelo bem, a quem servimos entanto, para que, apesar da dor e apesar do pranto, jamais desistamos da nossa escolha feita. Senhor, sabemos que certa é a colheita de tudo que plantamos nas nossas existências. Por isso, Senhor, dá-nos a complacência e perdoa, Senhor, a nossa incipiência. Combata, Senhor, o mal com a verdade e a luz. Combata, Senhor, o mal como sempre fizeste, desde os tempos da manjedoura em que vieste, até a partida terrível no instante da cruz. E que nós saibamos escolher nesta vida a cruz de palha daqueles que sofrem, mas que sabem escolher a escolha perfeita dos que te servem e seguem por todo este orbe. Muito bem, vamos lá, vamos sortear um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, o nosso querido amigo que correspondia com Vitor Hugo, perseguido por Napoleão, que colocava a sua coroa sobre a cabeça enquanto Kardec nascia. E quando Kardec partia, o terceiro Napoleão era destituído do cargo, que correspondia com o nosso maior governante, Dom Pedro II, alicerçando a sua fé, junto com Vitor Hugo, pela perda da sua querida Leopoldina. Leopoldina, que depois foi o nome da primeira imperatriz do Brasil, que deu a independência à nossa pátria. Vamos lá. Vamos ver o que nos reserva hoje o Evangelho. Deixa eu pegar aqui as nossas anotações para ver o que nós temos aqui. Página 300 é o capítulo 26. O 26 não saiu nada ainda. Vamos lá.
Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. O dom de curar, acho fantástico isso. Então, saúdo a todos os médicos que labutam pela vida, a todos os samaritanos, a todas as correntes do bem. As preces pagas, os vendilhões expulsos do templo e a mediunidade gratuita. Dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que haveis recebido gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos, porque esse preceito prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas, que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículos 45, 46 e 47. São Marcos, capítulo 12, versículo 38, 39 e 40. São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Que trecho, como todos os do Evangelho, fantástico, e tem a ver tanto com aquilo que nós falávamos do Chico, né? A cruz de ouro e a cruz de palha. Como são aqueles que ostentam, na maioria das vezes, em todos os lugares, em sei que travou e não sei até que parte que foi gravado. De qualquer forma, a passagem do Evangelho é muito oportuna, porque nos fala daqueles que oram para que apareçam, daqueles que fazem discursos exaltando os seus valores, exaltando as benesses que muitas vezes não fizeram. Eu vou continuar lendo o trecho do Evangelho para que a gente possa continuar a locução. Eu não sei quantos minutos que foram gravados. Jesus está falando sobre as preces, sobre os fariseus, sobre os escribas, que ostentam longas túnicas, que ostentam benesses, que jamais fazem, e que devoram as casas das viúvas, fazem o mal aos pobres e ostentam que fazem benefícios a eles e com isso abarcam grandes fortunas. Jesus disse também: não passais pagar as vossas preces,
Não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo comprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas, ou quase nada por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Por que, pois, fazê-las pagar? É uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Por que, pois, aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido, talvez sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade, de justiça, que se lhe solicita de sua misericórdia, a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga, ou se fosse insuficiente, a justiça, a bondade, a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr um preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todo o mundo, para o pobre como para o rico. Se se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vendê-las do soberano do universo? Aqui Jesus fala dos compromissos com Deus que exigem a gratuidade do serviço que se presta a Ele em benefício do seu próximo. Então, tanto na mediunidade como em qualquer outro tipo de tarefa destinada a auxiliar o próximo, amar ao próximo como a si mesmo, nós não podemos cobrar por esse benefício. E as pessoas que indevidamente e inadvertidamente agem desta forma é porque desconhecem essa advertência de Jesus. Ele, quando ordenou aos discípulos irem pregar, curar, auxiliar e até expulsar os maus espíritos, coisas que são feitas de uma forma tão fantástica na desobsessão, como eu contei no início, feito pelo nosso querido companheiro Agenor Pegado, e como nós tivemos oportunidade de fazer em 157 anos de trabalho em casa espírita, que nós já temos nas costas. Olha o tamanho da nossa velhice na presente encarnação. Então, isso é a maior caridade que nós podemos fazer, não apenas por aquela criatura que está sendo vítima de um ataque psíquico, seja de um vivo, seja de muitos vivos, seja de uma pessoa desencarnada ou morta, ou seja de muitos desencarnados, seja mesmo vítima de um trabalho de magia negra ou de uma legião, como Jesus tantas vezes mostrou de uma forma tão fantástica. O benefício não é só para aquele que sofre essa atuação, mas também para os espíritos encarnados e desencarnados que a exercem. Por isto que compreender o mal na sua maior dimensão e mesmo condená-lo e tentar impedi-lo de prosseguir,
é uma caridade que se faz contra aqueles que ainda exercem o mal. E também faz parte da obrigação daqueles que abraçaram a doutrina de Jesus. Combater, portanto, o mal não é apenas livrar os bons da sua atuação, mas impedir o mal de concretizar os seus planos, a fim de que o seu débito para com a justiça divina se faça bem menor. Eu me lembro que quando o Collor tomou posse e houve aquele confisco que muita gente achava completamente certo, eu compareci a uma loja maçônica numa reunião só de homens, e devo dizer que eu fico com muito receio quando sou chamada à responsabilidade de falar em outros lugares e sobre temas que às vezes fogem à minha alçada. E me perguntaram se o Collor seria a encarnação de Tiradentes. E o próprio Tiradentes, em espírito presente, disse: deixa que eu respondo. E eu, com muito medo, disse: se você responder, e eu te conheço bem, sei quanto você é duro na sua locução, os que estão ouvindo vão pensar que quem está respondendo sou eu. E por mais educado que esses senhores sejam, provavelmente eles se negarão até a me levar de volta para minha casa. Porém, ele respondeu: os senhores estão confundindo grosseria com virilidade? Porque quando Sidney Sanches diz que esta lei, que este confisco é constitucional, ele mente, senhores. Porque quem pode tomar conta da conta corrente do cidadão pode bater no dono da casa, bater na dona da casa, abusar de sua filha e levar-lhe prisioneiro o filho. E quando o arbítrio é representado de cima para baixo, a população aprende na hora de colher, haja balaio. Vocês estão preparadas para a colheita que se espera? Vamos colher violência e desemprego. E aí perguntaram quem seria o Floriano Peixoto. E ele disse: o Floriano é alguém de quem o meu amigo José do Patrocínio, quando queria xingar alguém, falava: esses filhos de Floriano. E quando o Alexandre Garcia mostra na Globo que aculturou a nossa juventude, o Cabral, perdoe-me não chamá-lo de excelência, e o Magre, perdoem não me chamar de excelência, mostrando um gesto maçônico, ele quer dizer que a maçonaria está a favor deste confisco, senhores? Vocês querem que eu repita o gesto? E eu imediatamente disse a ele: pelo amor de Deus, chega, pare por aí. E ele parou por aí. Então eu diria a vocês, em nome dos nossos amigos inconfidentes, que retornaram como Monteiro Lobato e o seu Petroleum Quaceratamen, que retornaram como Castro Alves, o poeta dos escravos, que retornaram para impedir que esse país não usasse mais as suas riquezas fora do seu crescimento político e econômico a benefício do seu povo, com total independência econômica e política.
segundo o planejamento material, e eu já nem falo do espiritual, porque é muito mais amplo, que esses nossos companheiros, e são tantos, alguns mais famosos, outros mais anônimos, que eles possam se unir, encarnados e desencarnados, para que as lições de Jesus se façam e possamos curar a todos aqueles que mentalmente permanecem adoecidos, tomados pelos maus espíritos encarnados e desencarnados, e curarmos as mazelas dos seus corpos e de suas almas, impedindo que o mal se alastre sobre o Brasil e sobre o mundo, nesta fase tão difícil de transição planetária. A passagem evangélica, tão preciosa para os nossos espíritos, fala também que Deus não vende os benefícios que concede, porque aquele não é seu distribuidor, não pode obter a sua obtenção e não pode subordinar um ato de clemência e de bondade. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, que é a perfeição absoluta, não delega a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todo mundo, para o pobre como para o rico, e não será lícito vender as do soberano do universo. Então, vamos orar nesse momento pelo Brasil, vamos orar por aqueles que fazem o bem, vamos orar pelas vítimas e pelos algozes da hora presente, com todo o nosso coração, na certeza de que aquilo que muitos luminares disseram, a centelha da bondade de Deus reside em nós, que essa bondade se expanda com firmeza nas nossas atitudes e nas nossas escolhas, apagando a atuação dos maus espíritos encarnados e desencarnados. Oremos. Espero que vocês tenham pego antes a aguinha para a fluidificação. E que a semana desse mês de setembro seja mais auspiciosa do que a da Semana da Independência. Jesus amado, livra-nos do mal, segundo a prece dominical que nos ensinaste. Porque teu é o poder, o reino e a glória do teu Pai para todo sempre. E aqueles que buscam o poder, a glória, aqueles que buscam a ostentação e batem no peito se fazendo de bons, quando tu não aceitaste sequer que te chamassem de bom, possam deixar que as suas máscaras caiam, mostrando a podridão dos seus espíritos e a necessidade imensa das suas almas endividadas. Senhor, sabemos que muitas são as almas encarnadas na terra, como a geração perversa e adúltera da tua época, que disseste que seriam julgadas pela geração de Nínive e seriam condenadas. Geração má e adúltera, disseste tu, até quando terei que suportar-vos? Senhor, perdoa todos aqueles que fazem o mal
ostentando um falso bem que não lhes pertence. Ajuda, Senhor, que em tudo que pese e em que pense, a nacionalidade brasileira seja protegida e esteja sempre conosco, por amor que tens a cada um de nós, por toda a vida. Obrigado, muito obrigado. Vamos à aguinha, muita saúde, uma boa semana.